Olá a todos. Hoje, então, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o uso da linguagem artificial, sobre o uso dos chats, para a gente poder fazer bom uso nos trabalhos de conclusão de curso. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. A inteligência artificial, elas são chats que nós denominamos de modelo de linguagem. E então ela é alimentada por todos nós à medida que a gente vai inserindo conteúdos para que possa desenvolver a conversa com essa máquina. A gente vai criando então esse banco de dados e de conteúdos que está disponível na web. Então nós temos algumas versões que são gratuitas e também nós temos as versões pagas. Aqui no exemplo eu comento sobre o Chat GPT-4, que é a versão paga, e a Gemini do Google, que tem uma versão gratuita muito boa. Então, partindo desses dois exemplos, tá? A gente pode começar com elas para nos auxiliar com a questão da revisão da literatura. Então, nós vamos partir aqui da questão da pesquisa que nós temos definidos para o nosso trabalho. Uma sugestão de interação, então, com o chat seria a gente escrever na conversa com o chat da seguinte forma: poderia me ajudar com uma pesquisa científica com a seguinte questão de pesquisa, e daí nós colocamos ali a questão de pesquisa e nós vamos ver o que o chat vai nos responder. Nós podemos fazer essa pergunta para mais de um chat diferente. Então, o Gemini, aqui nós temos acesso através da conta do Gmail, tá? E ao nos logar, então, no Gmail, ele já nos identifica como um usuário. Bem abaixo, a gente tem onde a gente pode introduzir os comandos e as perguntas para conversar com o chat. Então, aqui no Gemini, eu fiz uma pergunta para ele, perguntei, então, sobre uma questão dos periódicos científicos, e ele nos dá a possibilidade, ao clicar então em cima da imagem do Google aqui, remeter para os links externos, para os links dos quais ele fez para mim a conversa, né, a resposta que ele me deu. Então eu achei bem interessante, porque a própria linguagem artificial, ela deixa bem claro para nós que os textos que ela elabora aqui nas respostas, né, não é diretamente oriunda de um periódico científico. Então é importante nós observarmos que, se não é diretamente de um periódico, então é diferente de como se fosse nós lendo o artigo científico, né? Já que ela pode retirar, construir essa resposta através de diversas fontes, então ela mesmo esclarece que é retirado de um conjunto de dados de diversificadas fontes e não necessariamente vai ser de periódico científico ou não necessariamente vai ser diretamente daquele texto. Por isso, da importância de a gente sempre remeter às fontes das quais a linguagem artificial nos respondeu. Não só o Gemini, né, o ChatGPT, e também acredito que os outros têm essa mesma configuração, né? Então a gente sabe que sim, eles podem se basear em fontes que são importantes e confiáveis, mas ao mesmo tempo pode se mesclar essa resposta com conteúdos que estão na web e que não são confiáveis, né? Muitas vezes até isso se confunde muito com plágio, né? Aquela questão de citar sem dar o crédito ao autor. Então, aqui eu coloquei que é muito importante a gente ter bem definido no nosso trabalho as palavras-chave e os seus termos sinônimos, né? Então, quando a gente tem esses termos sinônimos, a gente vai montar as estratégias de busca usando os operadores booleanos, né? O OR, o AND e o NOT.
Aqui a inteligência artificial também pode nos apoiar. Então eu botei aqui uma sugestão para interação com o chat, onde a gente vai dizer: "Poderia me ajudar a formular uma estratégia de busca para colocar na base", daí a gente vai colocar aí o nome da base da qual a gente gostaria de fazer a pesquisa, seja o portal de periódicos da CAPES, Web of Science, Scopus ou outras bases que seriam do nosso interesse. Então, aqui no ChatGPT, a gente também pode se logar através da conta do Gmail, né. E da mesma forma do que o Gemini, a gente vai ter então um espaço onde nós vamos trabalhar com os comandos. Alguns exemplos então de bases acadêmicas para pesquisa são essas que eu citei, né, o portal de periódicos da CAPES, a Scopus, a Web of Science, o próprio Google Acadêmico, a biblioteca de teses e dissertações, nós temos a portal Oasis também do IBICT, e temos o portal Cielo também, que é bem importante, que é uma base de periódicos científicos de qualidade, mais a nível nacional, né. Uma vez nós pesquisando nessas bases, a gente pega esses resultados e salva eles no nosso computador, né, no desktop ou na nuvem, e depois a gente vai passar então esse resultado, essa exportação para o chat, tá, seja o ChatGPT ou outro chat, né, outra opção que vocês desejam fazer uso, só que tem que se atentar qual é o limite de download que vocês podem fazer quando se trata da versão gratuita. Então vocês vão na sugestão ali para interação com o chat, selecione os documentos do arquivo enviado, que são os que vocês vão carregar, né, que são mais aderentes à seguinte questão de pesquisa, e daí vocês vão colocar a questão de pesquisa de vocês. Então, alguns exemplos de inteligência artificial pode apoiar vocês seriam a Elicit, tá? A Elicit, ela é mais usada para pesquisas narrativas, textuais ou que têm um cunho qualitativo. E essa base ela compreende artigos científicos gratuitos na íntegra, isso é bem interessante, porque então vocês podem, se vocês casos tenham interesse maior em algum assunto de um determinado artigo, vocês vão poder ter o acesso para ler ele na íntegra, né. Temos também a Consensus, a Perplexity Pro e o ChatGPT. Então a versão gratuita ou a versão paga, né. A versão paga ela é mais tende a ser mais atual, a pesquisa às vezes é mais rápida, depende, quando ela retorna muito conteúdo como resposta, daí a pesquisa pode demorar mais. E ela uma das vantagens é que ela carrega mais de um arquivo PDF ao mesmo tempo. Na versão gratuita, bem provável que não. Então, lá na organização da nossa revisão de literatura, para desenvolver a fundamentação teórica, a gente pode fazer uso também, da inteligência artificial para nos auxiliar na escrita, tá? Para ela nos apoiar também na análise dos conteúdos, para ela nos apoiar, nos fornecer conceitos, mas a gente não pode esquecer sempre, de citar os autores, de fazer a citação de uma forma correta. Então aqui eu deixei uma sugestão para interação com o chat, que seria da seguinte forma: poderia fazer uma análise de conteúdo do documento, segundo o autor, a gente vai inserir o nome dos autores aqui, pode ser o sobrenome dos autores, ou poderia identificar as principais categorias e os seus autores, quando a gente insere então mais de um download, vários arquivos, a gente pode fazer essa questão, ou poderia agrupar o conteúdo em temas, provavelmente vai vir então de uma forma mais estruturada essa resposta, tal qual a gente pode então fazer uso. Então, com os resultados que a gente vai ter dessa interação, a gente vai ler os títulos e os resumos, selecionar os que são de fato do nosso interesse, para daí fazer a ficha de leitura.
Então, para a gente fazer essa ficha de leitura, a gente pode usar novamente a inteligência artificial, e nesse caso a gente vai carregar, então, caso a gente não tenha ainda feito o download para o chat, né, para a inteligência, a gente vai fazer e vai solicitar, então, essa descrição textual dos artigos. A gente vai pedir que gostaria que fosse com autor, título, o objetivo, se a gente quiser, a metodologia, se assim a gente desejar, e outras informações que a gente desejar como importantes para vir nessa resposta com a interação com o chat. Também eu pude observar que existe um plugin de PDF no Chat GPT-4, que é a versão paga, ou no Perplexity Pro, onde vocês podem anexar até 3 PDFs ou mais, né? Considerando a versão gratuita até 3 PDFs. E os outros vocês vão ir fazendo na prática e vão vendo, assim como os recursos da própria linguagem artificial, ela vai sendo ampliada e melhorada. Então, só na prática para a gente saber. Tanto o Consensus, a Elicit ou a Gemini, então a gente tem que pegar e fazer essa conversa direto no chat para saber o que, que ele vai nos possibilitar de recurso. Deixo aqui mais uma sugestão, então, de interação com o chat, que seria em relação a essa questão do fichamento da leitura. A forma como vocês podem fazer para solicitar que ele nos envie de forma organizada as nossas informações das fichas de leitura. Então, para que a gente possa ter um panorama geral de todas as leituras que a gente deseja fazer, né? E ter depois de uma forma organizada para inserir lá nas referências do nosso trabalho. Também podemos, então, usar a inteligência artificial para extrair as principais definições dos artigos científicos ou dos conteúdos que nós passamos, realizamos o download lá na ferramenta, né, da inteligência artificial. Nesse sentido, eu deixo então como sugestão para interação com o chat a gente fazer a seguinte pergunta: quais são os principais conceitos e definições sobre o tema tal? Ali a gente vai inserir então o subtópico ou o tema específico do qual nós vamos trabalhar no desenvolvimento teórico do nosso trabalho, de acordo com as seguintes obras, livros ou artigos, né? A gente pode colocar, então, a referência completa, ou o título, ou os autores, então, que a gente deseja ter essa definição. Na parte de metodologia, então, nós podemos fazer uso de alguns recursos que a inteligência artificial nos apresenta. No Chat GPT-4, por exemplo, a gente tem um plugin Data Interpreter, né, que ele é mais usado, então, para análise de dados. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai recuperar com base na literatura já pesquisada e vai sugerir no nosso trabalho qual seria a metodologia mais indicada. A gente sempre deve conversar com o nosso orientador para chegar à melhor conclusão de uso, né? Também para a análise dos dados, nós temos os recursos, então, no GPT-4 diagrama, e também podemos usar, então, o recurso do PDF, onde a gente vai poder pedir comparativos, né, entre os estudos, entre os artigos científicos ou entre trabalhos de conclusão, né, que a gente vai baixar, passar lá para o chat, e a gente pode, então, perguntar qual seria o mais indicado para o nosso estudo, por exemplo, numa análise qualitativa. Eu deixo aqui também 2 exemplos de bases que são pagas, que são voltadas para a pesquisa acadêmica. Uma delas é a IBM, é mais voltada para dados estatísticos, e a outra é a NVivo. Então, são bases pagas, mas elas têm um demo, que seria uma versão gratuita por 30 dias. Vocês podem entrar lá no site delas, fazer o cadastro e fazer esse teste de 30 dias no trabalho de vocês. Por fim, eu trago aqui então
alguns exemplos de fontes acadêmicas que vocês podem usar. Começando no repositório da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Temos também o catálogo do Sistema de Bibliotecas da UERGS, o catálogo para acesso aos livros físicos. Temos também um acervo digital, então, que a universidade tem assinatura de livros digitais. Temos o portal de periódicos da CAPES, com acesso a 17 bases internacionais. Acervo digital de teses e dissertações que abrange a nível nacional várias instituições. Temos o portal Oasis do IBICT, da onde ele nos agrega vários tipos de acervo, e também um que eu entendo ser bem importante, Biblioteca Cielo, onde ela agrega revistas científicas de alta qualidade a nível nacional e de América Latina. Então, essa biblioteca online da Cielo, vocês podem fazer pesquisa lá e depois usar o plugin do Mendeley, que é um gerenciador que organiza o conteúdo, então vocês podem usar para salvar, organizar as pastas de vocês, as leituras, e também usar o recurso para fazer a citação e a referência de acordo com a ABNT. Então, auxilia bastante esse plugin, e eu deixo aqui para quem tem interesse em fazer uso desse plugin do Mendeley, assistir um tutorial que tem no canal do YouTube da Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Lá vocês podem acessar, então, os vídeos que explicam como criar a conta no Mendeley e como instalar, então, no desktop e fazer uso desse recurso. Eu encerro por aqui hoje. Até o nosso próximo vídeo.